Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, amém? Hoje nós iremos meditar em Esté, capítulo 4, acerca do jejum. No início do capítulo diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinzas. O jejum, ele precisa vir acompanhado de clamor, de oração, de levantar a voz ao Senhor e pedir ao Senhor o socorro, pedir ao Senhor auxílio. Jejuar, parar de se alimentar sem orar, não é um jejum religioso. É uma privação de alimento, pode ser algo bom para a saúde, mas como propósito de oração, de se render ao Senhor, de quebrantar o coração, de se render aos pés do Senhor, de realmente quebrantar não só o corpo, mas a alma diante de Deus. Então, nós precisamos jejuar sabendo que é um tempo de separação para orar, para clamar ao Senhor. Muitas vezes eu ouvi falar que nós não devemos jejuar já com um clamor, com uma petição, com algo para pedir ao Senhor. Mas é exatamente isso que acontece aqui no livro de Esté. Eles tiveram uma notícia ruim que os judeus morreriam numa data prevista. Eles estavam já com a data determinada para a morte. Então eles levantam um clamor, um lamento, eles choram, eles se rendem, se prostram, se humilham na presença de Deus e diante de todo o povo, clamando o socorro do Senhor. Quando Mardoqueu, quando ele chega até a porta do palácio, ele não pode entrar, mas Esté manda um mensageiro para falar com ele. E no fim desse diálogo, é exatamente assim. Vou ler o versículo 12, disse: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os outros judeus, porque a um primeiro momento Esté estava com medo de entrar na presença do rei, porque ela já não era chamada há um mês, há mais de um mês. Então seria um risco de vida para ela. Então Mardoqueu fala: olha, não imagines que por estar na casa do rei, somente você será livrada. Versículo 14, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O que Mardoqueu está dizendo, quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou no reino para livrar os judeus. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E outra versão diz: jejuai e orai por mim. E não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. E sim, o favor de Deus foi sobre Esté, né? O favor do rei estava também com Esté. Primeiro o favor de Deus, depois o favor do rei. E o Senhor proveu livramento para o povo judeu por meio ali da Esté, usando ela.
mas eu acho interessante que eles jejuam e oram. O jejum, o abster-se do alimento físico, precisa ser acompanhado de oração. É um tempo de nos humilhar na presença de Deus, de quebrantar o nosso espírito também, de colocar tudo diante do Senhor. E aí o Senhor vai mover no espiritual e no natural o que é preciso segundo a vontade dEle. Amém? Fica na paz de Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.